a terapia, ele sempre reclamando. E aí dentro do processo terapêutico, eles começam a falar o que ficou soterrado durante 30 anos de relacionamento. Eles nem sabiam o que sexualmente um gostava, o que o outro não gostava, né? E aí durante o processo terapêutico, existem alguns movimentos em que ela sai sozinha, ela se rebela, e nessa rebelião dela, se abre um espaço para que o relacionamento possa ser reconstruído. E aí é interessante que quando eles vão para o processo, que ele vai muito zangado, mas ele vai, o tempo todo resistindo. Aí o terapeuta começa a conversar com ele, ele já avisa logo, olha, se ele falar alguma coisa sobre lembrança reprimida, eu vou me embora. Aí o terapeuta esperto não falou nada, né? Mas ele fala assim, olha, eu vou passar para vocês o primeiro exercício, para se abraçarem. E aí, assim, é interessante o nível de dificuldade que eles têm para fazer esse exercício. Ele fica completamente hirto. Aí ele fala assim, não, olha, esse negócio de intimidade forçada não funciona. Mas assim, não tinha intimidade de forma nenhuma. Em tese, eles eram totalmente íntimos e aí eles começam a contar porque eles dormiam em quartos separados. Por que eles dormiam em quartos separados? Ele machucou a coluna um dia fazendo uma tarefa, os filhos estavam saindo de casa, ele achou melhor dormir numa cama sozinho, porque ficava mais confortável, e aí tinha problema de ronco e tal, não sei o que, e a coisa foi se instituindo, ao ponto de, por exemplo, ela tem que bater na porta, né? Tem uma cena logo no começo do filme que ela bate na porta do quarto dele para poder entrar, e ele fala assim, ué, e aí, você quer alguma coisa? E ela fica... Que ela queria, assim, estar junto com ele. Ela veste uma camisola, ela se coloca mais sensual e Mas ele ela não assim, diz. Ela quer que ele adivinhe. Ela não diz o que ela de fato quer. E só complementando, porque assim, tem amor. Eles se amam. Então, como a gente vê que só o amor não é suficiente para a gente possa construir relacionamentos satisfatórios. Dentro seria um resgate. Isso. Né? Quando ainda existe amor, tem uma coisa que é muito importante, a gente sempre lembra quando faz terapia de casal, e ele lembra isso para eles, né? O que acontece? Uma terapia de casal, ela pode servir para aproximar um casal, ou para que eles deem conta de se separar. Agora, essa sensação que eles têm, esse nível de tensão, você falou o tanto que ela era submissa, ela pega a latinha de refrigerante, antes dele chegar na mesa para comer, ela já abriu, ela já colocou do jeito que ele espera que seja colocado, ele chega, senta e ele come. E às vezes eles são obrigados. Às vezes ele não consegue. A gente pode construir uma diferença nessa tua fala, que eu acho que é importante, porque as mulheres hoje às vezes confundem isso, né, nesse movimento extremamente importante que é do empoderamento feminino, mas eu acho que existem algumas confusões dentro disso, né? Alguns limites tênues que as pessoas confundem. Gentileza não é igual a submissão. Exato. Você pode ser gentil, e isso pode vir de ambas as partes. Isso não quer dizer submissão. Eu posso pegar, posso fazer o prato do meu marido, do meu namorado, né? Eu posso ser gentil sem ser submissa. Eu posso ceder sem me submeter. Né? São limites que às vezes as pessoas confundem. Ah, não, eu botar. Isso não, eu não sou. Eu sou uma mulher antigamente. Quer dizer, a gentileza não tem a ver com a submissão, não tem a ver com deixar de assumir o seu desejo na relação. Né? Talvez uma forma que a gente possa utilizar como parâmetro é o nível de tensão que acompanha. Quando a gente está falando de submissão, a gente está falando de uma pessoa que está tensa e preocupada em executar uma ação para que o outro não fique chateado. Quando a gente está falando de carinho, de cuidado, a gente está falando de uma coisa que é mais espontânea. E aí eu não preciso me pensar assim, não, eu não vou fazer isso porque o outro não faz ou eu não quero ser o primeiro a ceder. Então, assim, a gente vê que o movimento dela é tenso porque, assim, é tudo muito meticuloso. E aí, quando eles fazem o primeiro exercício, que com muita dificuldade sai aquele abraço, depois a coisa começa a funcionar. Que tem a ver com esse dia que, assim, ela se chateia com ele, porque a princípio ele não dá conta, e aí ela vai para o bar. Senta lá, começa a conversar, toma um vinho e tudo, e aí ele vai para um museu. E ela chega em casa depois dele. E ele fala, onde é que você tá? No hotel depois dele. Ele fala, onde é que você estava? Ele estava andando. E aí a importância deles fazerem uma coisa separada, porque assim, eles faziam tudo separado, mas eles sentiam a obrigação de estar juntos. E isso é a pior separação que existe, quando você se vê na obrigação de estar junto com o outro. E aí eles vão para o segundo dia de sessão e eles começam a contar tudo isso e tal, e aí eles começam a falar de algumas coisas, ele ainda fala muito pouco,
E aí ele fala que ele vai passar o segundo exercício. Aí ele, pode falar o que você quer, é pra recitar um poema, é pra fazer uma serenata, qualquer coisa. Aí ele fala assim, sexo. Aí ele, como assim? A gente pode ir embora? Não, eu vou pegar minhas coisas, eu vou embora, eu vou sair daqui, porque assim, tá indo longe demais. Mas depois, ao longo do tempo, a gente vai entendendo o que aconteceu com a vida sexual, né? Ela estava muito mexida com a autoestima, ela não estava feliz com o corpo, e ela foi rejeitando ele sem perceber e foi atribuindo também toda a responsabilidade. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Para o distanciamento deles, ela atribuiu toda a responsabilidade para ele, porque ela achava que ela estava o tempo todo disponível, e isso é importante. Como ela tentou falar, como foi ela que procurou a terapia de casal, ela achava que ela estava disponível. E de repente ele começa a falar assim, não, peraí, você não estava tão disponível assim. Ela não conseguia enxergar esse momento. Exato. Quantas vezes você me rejeitou? Quantas vezes você me empurrou? Quantas vezes você não estava disponível para mim? E aí tem uma cena que ela fala, e aí a gente vê assim, a interpretação é dela, a gente não sabe se isso faz sentido. Quando eles faziam amor, ela percebia que ele estava com os olhos fechados e ele fazia muita pressão nos olhos. E ela achava que ele fazia isso porque ele não dava conta de vê-la. E isso deixava ela muito incomodada. Isso é dele? A gente não sabe. Pode ser dele? Pode. Pode ser que ele esteja imaginando uma outra pessoa, pode ser que ele não esteja suportando enxergá-la. Pode. Mas muito mais provável é que isso seja dela. É que tem a ver com a autoestima dela. Eu não estou me sentindo interessante. Eu não estou me achando bonita e eu jogo pro outro. Tá vendo? Você não gosta mais de mim, ou você tá me achando feia, ou eu engordei, e aí você não tem mais interesse sexual. E aí, ao longo do processo da terapia, ele começa a falar. E aí é interessante quando ele pergunta pra ela da fantasia dela. Aí ele fala assim, mas você já fantasiou sobre alguma coisa que vocês nunca tenham feito? Aí ela, não. Aí ele, o terapeuta, na mesma hora olhou assim pra ela, assim, tipo, como assim? Né? Então, sim, porque a fantasia dela, ela sempre girava em torno daquilo que já tinha acontecido. E ela já tinha concluído boa parte da vida. Ela tinha criado os filhos estavam bem, eles tinham 31 anos de casados. Eles vão fazer 30. Não, eles fizeram aniversário de 31, lembra? E ele tá lá na mesa, lendo. E ela começa a falar, mas eu vejo golfe com você e eu nem gosto disso. Fala que não gosta, ou assim, por que você não está lendo um livro enquanto ele está assistindo o golfe que ele gosta tanto? Quem é que te obrigou? Porque aí vem uma pergunta importante. Quem é que obrigou você a assistir? A terapia, ele sempre reclamando, e aí dentro do processo terapêutico, eles começam a falar o que ficou soterrado durante 30 anos de relacionamento. Eles nem sabiam o que sexualmente um gostava, o que o outro não gostava, né? E aí, durante o processo terapêutico, existem alguns movimentos em que ela sai sozinha, ela se rebela, e nessa rebelião dela, a gente consegue, se abre um espaço para que o relacionamento possa ser reconstruído. E é interessante que quando eles vão para o processo, que ele vai muito zangado, mas ele vai, o tempo todo resistindo. Aí o terapeuta começa a conversar com ele, ele já avisa logo, olha, se ele falar alguma coisa sobre lembrança reprimida, eu vou embora. Aí o terapeuta esperto não falou nada, né? Mas ele fala assim, olha, eu vou passar para vocês o primeiro exercício, para se abraçarem. E aí, assim, é interessante o nível de dificuldade que eles têm para fazer esse exercício, ele fica completamente hirto. Aí ele fala assim, não, olha, esse negócio de intimidade forçada não funciona. Mas assim, não tinha intimidade de forma nenhuma. Em tese, eles eram totalmente íntimos e aí eles começam a contar porque eles dormiam em quartos separados. Por que eles dormiam em quartos separados? Ele machucou a coluna um dia fazendo uma tarefa, os filhos estavam saindo de casa, ele achou melhor dormir numa cama sozinho porque ficava mais confortável. E aí tinha problema de ronco e tal, não sei o que, e a coisa foi se instituindo. Ao ponto de, por exemplo, ela tem que bater na porta, né? Tem uma cena logo no começo que ela bate na porta do quarto dele para poder entrar. E ele fala assim, ué, e aí, você quer alguma coisa? E ela fica... Que ela queria, assim, estar junto com ele. Ela veste uma camisola, ela se coloca mais sensual. E mas ela não diz. Ela quer que ele adivinhe. Ela não diz o que ela de fato quer. E só complementando, porque assim, tem amor. Eles se amam. Então, como dizer que só o amor
O amor não é suficiente para a gente possa construir relacionamentos satisfatórios. Bem sucedido. Um resgate. Isso. Né? Quando ainda existe amor, tem uma coisa que é muito importante, a gente sempre lembra quando faz terapia de casal, e ele lembra isso para eles, né? O que acontece? Uma terapia de casal, ela pode servir para aproximar um casal ou para que eles deem conta de se separar. Agora, essa sensação que eles têm, esse nível de tensão, você falou o tanto que ela era submissa, ela pega a latinha de refrigerante, antes dele chegar na mesa para comer, ela já abriu, ela já colocou do jeito que ele espera que seja colocado, ele chega, senta e ele come. E às vezes eles são obrigados. Às vezes ele não precisa. A gente pode construir uma diferença nessa tua fala, que eu acho que é importante, porque as mulheres hoje às vezes confundem isso, né, nesse movimento extremamente importante que é do empoderamento feminino, mas eu acho que às vezes existem algumas confusões dentro disso, né? Alguns limites tênues que as pessoas confundem. Gentileza não é igual a submissão. Exato. Você pode ser gentil e isso pode vir de ambas as partes. Isso não quer dizer submissão. Eu posso pegar, posso fazer o prato do meu marido, do meu namorado, né? Isso, eu posso ser gentil sem ser submissa. Eu posso ceder sem me submeter. Né? São limites que às vezes as pessoas confundem. Ah, não, eu botar. Isso não, eu não sou. Eu sou uma mulher antigamente. Quer dizer, a gentileza não tem a ver com a submissão, não tem a ver com deixar de assumir o seu desejo na relação. Né? Talvez uma forma que a gente possa utilizar como parâmetro é o nível de tensão que acompanha. Quando a gente está falando de submissão, a gente está falando de uma pessoa que está tensa e preocupada em executar uma ação para que o outro não fique chateado. Quando a gente está falando de carinho, de cuidado, a gente está falando de uma coisa que é mais espontânea. E aí eu não preciso me pensar assim, não, eu não vou fazer isso porque o outro não faz ou eu não quero ser o primeiro a ceder. Então, assim, a gente vê que o movimento dela é tenso porque, assim, é tudo muito meticuloso. E aí, quando eles fazem o primeiro exercício, que com muita dificuldade sai aquele abraço, depois a coisa começa a funcionar. Que tem a ver com esse dia que, assim, ela se chateia com ele, porque a princípio ele não dá conta, e aí ela vai para o bar. Senta lá, começa a conversar, toma um vinho e tudo, e aí ele vai para um museu. E ela chega em casa depois dele. E ele fala, onde é que você tá? No hotel depois dele. Ele fala, onde é que você tava? Ele tava andando. E aí a importância deles fazerem uma coisa separada, porque assim, eles faziam tudo separado, mas eles sentiam a obrigação de estar juntos. E isso é a pior separação que existe, quando você se vê na obrigação de estar junto com o outro. E aí eles vão para o segundo dia de sessão e eles começam a contar tudo isso e tal, e aí eles começam a falar de algumas coisas, ele ainda fala muito pouco, e aí ele fala que ele vai passar o segundo exercício. Aí ele, pode falar, o que você quer? É para recitar um poema, é para fazer uma serenata, qualquer coisa. Aí ele fala assim, sexo. Aí ele, como assim? A gente pode ir embora? Não, eu vou pegar minhas coisas, eu vou embora, eu vou sair daqui, porque assim, tá indo longe demais. Mas depois, ao longo do tempo, a gente vai entendendo o que aconteceu com a vida sexual, né? Ela estava muito mexida com a autoestima, ela não estava feliz com o corpo, e ela foi rejeitando ele sem perceber e foi atribuindo também toda a responsabilidade. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Para o distanciamento deles, ela atribuiu toda a responsabilidade para eles. Porque ela achava que ela estava o tempo todo disponível, e isso é importante. Como ela tentou falar, como foi ela que procurou a terapia de casal, ela achava que ela estava disponível. E de repente ele começa a falar assim, não, peraí, você não estava tão disponível assim. Eu não conseguia enxergar esse momento. Exato. Quantas vezes você me rejeitou? Quantas vezes você me empurrou? Quantas vezes você não estava disponível para mim? E aí tem uma cena que ela fala, e aí a gente vê assim, a interpretação é dela, a gente não sabe se isso faz sentido. Quando eles faziam amor, ela percebia que ele estava com os olhos fechados e ele fazia muita pressão nos olhos. E ela achava que ele fazia isso porque ele não dava conta de vê-la. E isso deixava ela muito incomodada. Isso é dele? A gente não sabe. Pode ser dele? Pode. Pode ser que ele esteja imaginando uma outra pessoa, pode ser que ele não esteja suportando enxergá-la. Pode. Mas muito mais provável é que isso seja dela. É que tem a ver com a autoestima dela. Eu não estou me sentindo interessante. Eu não estou me achando bonita e eu jogo para o outro. Tá vendo? Você não gosta mais de mim, ou você tá me achando feia, ou eu engordei, e aí você não tem mais interesse sexual. E aí, ao longo do processo da terapia, ele começa a falar. E aí é interessante quando ele pergunta pra ela da fantasia dela.
Aí ele falou assim, mas você já fantasiou sobre alguma coisa que vocês nunca tenham feito? Aí ela, hã? Não. Aí ele, o terapeuta, na mesma hora olhou assim pra ela, assim, tipo, como assim? Né? Então, sim, porque a fantasia dela, ela sempre girava em torno daquilo que já tinha acontecido. E ela já tinha concluído boa parte da vida. Ela tinha criado os filhos estavam bem, eles tinham 31 anos de casados. Eles não fazem 30. Não, eles fizeram aniversário de 31, lembra? E ele tá lá na mesa, lendo. E ela começa a falar, mas eu vejo golfe com você e eu nem gosto disso. Fala que não gosta. Ou assim, por que você não está lendo um livro enquanto ele está assistindo o golfe que ele gosta tanto? Quem é que te obrigou? Porque aí vem uma pergunta importante. Quem é que obrigou você a assistir?